Vamos lá, vamos em frente. O assunto agora é política. Nessa terça-feira a gente tomou conhecimento dos índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa CNT-MDA, o capitão reformado é aprovado por 57,5% da população. A rejeição a ele é de 28,2%. Vamos a Brasília, saber com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, qual a leitura que você faz desses números? Esses números é bom de cara a gente saber que é uma avaliação pessoal da figura de Jair Bolsonaro, né? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, esta pesquisa, como sempre, né, é uma fotografia do momento político, indicando ali várias dificuldades iniciais e políticas do presidente Jair Bolsonaro. Mas foi um resultado considerado positivo. Agora, a aprovação pessoal do presidente Jair Bolsonaro é considerada alta e boa. Interessante é que se perguntar à população, e houve essa pergunta, né, se o governo dele está bom, todos respondem que está melhor do que os governos anteriores, Michel Temer e Dilma. Mas se for olhar ali nos números, o governo Bolsonaro nesta fase em que todos enfrentam mesmo uma certa dificuldade de início, né, porque em cada revolução a expectativa é muito grande no pós-revolução. Aconteceu uma revolução pelo voto, mas uma revolução. E aí não dá para acomodar a todos, tanto em nacos do governo, quanto ideologicamente ou em expectativa. Daí essa decepção inicial no governo. Mas ele é considerado bom demais ainda nessa expectativa, apesar das crises, inclusive agora a crise política. Edgar, é uma característica especial do governo Jair Bolsonaro, é de que com a briga com a política, queima de caravelas aí na área política, fica muito importante o apoio popular. É onde se firma o governo Jair Bolsonaro. Daí a importância desses números, né, de apoio, principalmente esse que você citou, que é o apoio pessoal do presidente. Sim, o Zé, é curioso também observar que em termos de governo, quando se põe à frente o tema governo, essa aprovação vai lá para 39%, quase 39%, né? Essa comparação que você faz, ela de alguma maneira ela fica comprometida, já que, por exemplo, no caso de Lula e da Dilma, por exemplo, quando essa pesquisa foi feita, no caso do Lula, ela foi feita com maior antecedência, ali no primeiro mês de mandato do presidente Lula, que já tinha ali confirmadamente uma aprovação popular, tudo. E na ocasião a dele girava em torno de 57%. E a da Dilma, que foi um pouco depois ainda, lá para o meio do ano, a aprovação chegava em 50%, 49,8%, quase 50% de aprovação. Eu estou te falando isso porque muita gente que não votou no Bolsonaro considera em termos de governo, nas figuras principalmente de Paulo Guedes e do juiz Sérgio Moro, ali um grande feito, né? São grandes quadros para compor essa mudança de paradigma no Brasil. E é curioso que quando se analisa o governo, esse número baixa, né? Como é que você vê isso? Olha, é porque é o momento político. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito ali a bordo de uma grande fatia contra o PT. Muita gente acha que não foi vitória do Bolsonaro, mas a derrota do PT. E o eleitorado dele é composto de vários setores. E ele pegou um país dividido. Sim. E conseguiu fazer ali uma, digamos assim, limpeza na área de gestão, não colocando os políticos tradicionais, e isso agradou. E muita gente apostando assim, já que ele entrou, não foi com o meu voto, mas vamos torcer pelo país. Sim. E torcer pelo país é torcer agora pelo governo Bolsonaro. É Sim. mais ou menos isso. Sim, Trindade, vamos dar uma guinada no assunto. Ontem, na posse do ditador, você vai comentar? Eu quero fazer só um breve comentário, né? Você trouxe aí, Edgar, essa questão das comparações, né, com os outros presidentes do Brasil. Em termos pessoais, né, das figuras e do governo. Né? Só que é muito difícil fazer essa comparação porque ou a metodologia é diferente, ou o instituto que fez a pesquisa é outro, né? Ou, como você bem colocou, os períodos eles são diferentes
diferentes. Então, é muito arriscado a gente extrair uma comparação a partir disso. Agora, falando dos dados da própria pesquisa, eu acho que o Zé Maria ele foi no ponto. A aprovação do governo, que orbita em 40%, é muito menor do que a aprovação do Bolsonaro, que bate quase 60%. Né? E mais, a desaprovação do Bolsonaro enquanto figura política é de apenas 28% e só 7,6% das pessoas se dizem arrependidas do voto que deram. 70% das pessoas acham que o Bolsonaro está melhor ou igual a Dilma. 55% acham que ele está melhor. Qual que é a conclusão óbvia desses números todos que eu trouxe? O Bolsonaro é maior que o seu governo e muito maior que seu partido do ponto de vista da cultura política personalista que, infelizmente, aqui cumpre registrar, domina o nosso país. Aí tem algumas outras coisas interessantes nessa pesquisa. Por exemplo, adivinha quais são as 4 instituições menos confiáveis segundo o povo brasileiro? Imprensa, 3,7% de confiança apenas, governo 2,4%, e daqui desse número baixo, talvez a influência no governo Bolsonaro. Óbvio que um povo que não confia no seu governo, pensando em sentido lato, quando você joga isso para governo Bolsonaro, isso vai trazer um número para baixo. Congresso Nacional 1% e partidos políticos 0,2%. Só a título de curiosidade, a instituição que as pessoas mais confiam é a igreja, mais de 1/3 das pessoas. E sobre a Previdência, que é o que realmente importa nesse momento, 43% aprovam e a desaprovação está nesse mesmo patamar dentro da margem de erro. Ontem, aqui na Jovem Pan, houve uma extensa entrevista ao Bruno Bianco, que é o secretário especial adjunto, brilhante procurador, Dr. Bruno Bianco. Recomendo que o ouvinte se informe. Eu mesmo aprendi bastante sobre as minhas próprias contribuições ao INSS, que eu nem sabia que eu fazia, e ele disse o seguinte: a Previdência é um problema de umbigo, cada um olha para o seu. Então vale muito a pena, eu recomendo, você que quiser se informar sobre Previdência, dê uma olhada nesse programa Pânico de ontem.